Graça e paz do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos concede o privilégio de estudarmos a sua palavra, a palavra de Deus. E o Espírito Santo, Ele mesmo nos ensina, ilumina nossas mentes e corações. E como é bom. Gratidão a Deus pelo Espírito Santo que foi concedido a nós. Como Jesus mesmo falou que Ele viria e nos ensinaria e nos conduziria à verdade, porque Ele só fala sobre a verdade, que é Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você um estudo que fala sobre falhas, erros mais comuns que impedem o testemunho autêntico, o verdadeiro testemunho do crente. E essas falhas, esses erros, nós devemos evitar, porque as falhas impedem que o testemunho seja real, seja autêntico, genuíno. E essas falhas existiram aqui, estavam aqui, em grupos religiosos no tempo de Jesus, como ainda hoje. Há um grande número de evangélicos no nosso país. Mas qual tem sido a influência desse grupo chamado evangélicos cristãos? Qual tem sido a influência? Temos cometido erros e nós devemos prestar atenção na censura que Jesus fez àqueles religiosos na sua época. Vamos ver e aprendamos, por meio do seu Espírito Santo, sobre a censura feita por Jesus, que se encontra em Mateus, no capítulo 15, dos versículos 1 até o 20. Alguns fariseus, eles foram até Jesus, porque eles estavam indignados. Eles vieram de Jerusalém e foram até Jesus. Fizeram uma pergunta para Jesus. E Jesus traz uma severa censura sobre aqueles anciãos. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Nós podemos ver que nosso mundo hoje está terrível. Temos tantas coisas tristes, tempos difíceis, tempos de dor. E o mundo, como muitos dizem, pessoas expressam, o mundo está perdido. Ouvimos essas frases, que tempos difíceis, o mundo está perdido.
Mas o que tem tornado esse mundo tão difícil? Já parou para pensar? Será que é o aumento da violência? Será que é o aumento da impunidade, dos desvios, da corrupção em todas as áreas, a permissividade que inunda a nossa sociedade, todos os níveis, um apelo sensual, sexual, que parece ser a única coisa que promove algum produto, consegue fazer com que um produto seja vendido. A nossa cultura está caindo de podre, muitos poderão dizer, e nós podemos ver isso. Parece que tudo que é indecente, impróprio, profano, é o que faz sucesso. E na música é um bom exemplo disso. Nós vemos a decadência, o que faz sucesso é aquele que esmaga, que pisoteia a dignidade do ser humano, muitas vezes. O sucesso em nossa cultura está ligado à malícia, à obscenidade. E poderíamos ficar falando aqui muitas coisas, e realmente os tempos são difíceis. Cristo Jesus nos chamou para sermos diferentes. Fazermos a diferença em meio a esta sociedade. Mas será que a nossa influência realmente tem sido notada? Quantos milhões nesse país se dizem crentes, evangélicos, cristãos? Mas onde está a nossa falha? Onde está o erro? A palavra de Deus aqui, Mateus 15, o evangelista Mateus, ele vai narrar esse episódio onde Jesus, ele rebate a acusação dos fariseus. Eles estavam acusando os discípulos de Jesus de não respeitarem, de transgredirem, de desobedecerem à tradição dos anciãos. Porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E eles então vão até Jesus, fazem esse questionamento a Jesus, e Jesus então vai dar uma resposta, vai rebater essa acusação. Por causa da tradição, Jesus, ele vai alertar. E Jesus não foi politicamente correto, não foi muito político com os fariseus, com esses homens, com esses escribas que vieram até ele. Jesus entendeu que eles estavam causando mal ao povo. Jesus afirmou que eram cegos guiando cegos. Olha que tragédia. E a situação era assim, terrível, trágica mesmo. Mas Jesus vai deixar bem claro, bem nítido, qual era o grande problema do ser humano. Os nossos dias são difíceis, mas Jesus nos chama para fazermos a diferença.
Se você é um cristão, salvo por Jesus, lavado no sangue regenerador de Jesus, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, lê as Escrituras e quer viver para a glória de Deus, se santificando cada dia para o reino, para o serviço do Senhor, para o testemunho da glória da ressurreição de Jesus, então você vai fazer a diferença. Foi para isso que Jesus te salvou. E a primeira falha, o primeiro erro que Jesus vai mostrar àqueles homens ali religiosos, esses homens eram escribas e fariseus, eram pessoas importantes, eram teólogos. E eles eram a elite religiosa da época. E Jesus, apesar desses homens serem admirados, respeitados e, assim, mais, podemos dizer, mais dedicados à religião, eles chegaram para confrontar Jesus, para questionar Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam transgredindo a tradição dos anciãos. Os fariseus, dentro do judaísmo, a origem dela foi nobre, porque houve um tempo em que Israel foi conquistado pelos gregos e dominado pela cultura grega, e muitos se afastaram do judaísmo e absorveram e começaram a viver na cultura grega, os costumes helenísticos. E isso fez com que o povo judeu abandonasse a lei judaica, a lei, os costumes, começaram a mundanizar-se. Então levantaram-se alguns homens chamados leais a Deus, fariseus, e esses homens promoveram uma grande, boa obra de reformar aquela cultura que estava mundanizada, trazer uma obra de reforma no meio do povo. Mas com o passar do tempo foram tantas coisas e novas gerações surgindo, e acabou assim os fariseus a serem muito seletivos e naqueles atos, aqueles ritos de purificação. E a tradição ou tradicionalismo dos anciãos começou a falar mais alto. E a escritura foi deixada de lado. Aquilo que o Senhor queria foi deixado de lado. Então, a partir desse momento, os fariseus deixaram de influenciar de maneira positiva o mundo, o seu mundo ali na época. E Jesus, aqui nesse texto, isso é um exemplo muito claro dessa discussão que surgiu entre os fariseus e Jesus, porque um costume judaico dizia que não se podia comer sem lavar as mãos, sem se purificar. Mas esse costume não vinha da palavra de Deus, mas do próprio homem. E os rabinos, os mestres, os
teólogos ali, os religiosos, os pastores da época, aqueles rabinos, eles ensinavam que qualquer doente, qualquer contato com um doente ou com um incrédulo no mercado, na rua, no comércio, ali na cidade, já causava impureza. E por isso eles lavavam-se antes de comer, saía na rua, tocava em alguém, relava, cumprimentava, que não era, né, saudável, ou que não era um judeu, era incrédulo. Então quando eles chegavam em casa, eles tinham que se purificar, lavar-se. E como eles viram os discípulos de Jesus comerem sem lavar as mãos? Porque os discípulos de Jesus não estavam preocupados com isso, em seguir aquele costume. Então eles acharam ali uma ocasião para atacar o próprio Jesus. E Jesus, então, vai responder a eles: porque vocês, transgridem, também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês. Vejam bem, aqueles homens estavam preocupados em transgredir a tradição dos anciãos, mas não o mandamento de Deus. E Jesus vai apontar isso, porque Deus disse: honre a teu pai, tua mãe, seu pai, a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte, seja punido de morte. Esse é o mandamento. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Jesus chama aqueles homens de hipócritas, fingidos. É como se Jesus dissesse: vocês vêm até mim com essa conversa de respeitar tradições, mas vejam só o que vocês estão fazendo com o 5º mandamento de Deus. É o jeitinho que eles deram, esse jeitinho que os fariseus deram ao 5º mandamento. E era mais ou menos assim a situação. O 5º mandamento dizia que os pais precisavam ser honrados. Honra seu pai e a sua mãe. Mas uma maneira de fazer isso, de honrar, era socorrê-los. Socorrê-los quando passavam por necessidades físicas, materiais, mas os fariseus haviam achado um jeitinho todo especial de contornar essa situação. Então, de maneira aparente, eles diziam que o dinheiro ou os bens que deveriam ser usados para socorrer, para ajudar os seus pais em momento difícil, eles não poderiam ser usados, porque eles tinham dedicado como oferta ao Senhor. Então eles defendiam a sua consciência, pensando que uma vez que consagraram
consagrando aquele dinheiro ao Senhor, então estavam fazendo uma boa coisa. Estava consagrado ao Senhor. Os pais que sofressem. E isso não era honrar os pais. Então eles não se sentiam culpados por isso. Mas Jesus, ele vai atacar justamente dizendo que isto que eles faziam era invalidar a palavra de Deus. Essa é a primeira falha. Invalidar a palavra de Deus. Ouvir as tradições ou as invenções humanas, deixando de lado a palavra de Deus. É o que acontece hoje. O espírito do farisaísmo ainda é percebido, continua vivo hoje. E as pessoas continuam invalidando a palavra de Deus. Continuam cometendo este erro que Jesus censurou ali. Não podemos invalidar a palavra de Deus. Eles davam mais valor à tradição dos anciãos do que aquilo que Deus falara. As pessoas continuam invalidando a palavra de Deus quando acrescentam coisas a ela ou subtraem coisas dela, da palavra de Deus. A segunda falha apontada por Jesus vai mostrar a inversão de valores. Não somente invalidavam a palavra de Deus, como invertiam os valores. Isaías, o profeta no Antigo Testamento, fez uma terrível acusação contra o povo de Deus, uma acusação em nome do Senhor Deus. Ele diz em Isaías, no capítulo 29, o versículo 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Olha a acusação, olha a censura de Deus para com o seu povo. O povo estava honrando a Deus somente da boca para fora. E o que mais se destaca aqui em Mateus, no capítulo 15, é Jesus falando desta profecia. Esse povo é como diz o profeta Isaías, que já havia profetizado a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Olha a censura de Jesus. Os lábios tomam lugar do coração. E os preceitos humanos tomam lugar da palavra de Deus. Então precisamos entender uma coisa: Deus não pode ser adorado à nossa própria maneira. Não podemos adorar a Deus com coisas inventadas por nós mesmos.
do nosso jeito, das nossas preferências pessoais. Deus, Ele estabeleceu uma ordem, valores, e nós temos que respeitar e fazer como Deus quer. Nós não podemos inverter os valores que Deus colocou. Por isso, Jesus aplicou as palavras de Isaías para aquele povo ali, para os fariseus, para aqueles homens. Vocês, Isaías, ele estava falando a respeito de vocês, que me honram com os lábios apenas, mas o coração está longe. Vocês me adoram, mas de maneira vazia, porque ensinam ensinos, doutrinas que não são de Deus, são preceitos humanos. E eles eram assim, aparentavam servir a Deus, mas estavam servindo apenas a si mesmos. E os valores estavam completamente invertidos. Como nos dias de hoje, nós vemos essas inversões. Podemos citar os costumes versus a justiça. Usar os costumes como se fossem as coisas mais espirituais. É fácil, muito fácil, dar a ênfase às roupas, alimentos, leis fixas e não se preocupar com a honestidade, com o testemunho, com a fofoca, a mentira. O sacrifício versus a pureza. Olha, há inversão nisso também, porque o ritualismo cristão, durante a semana, pode reinar o pecado, mas no final de semana, consegue-se a purificação na igreja? Nós temos também a pregação atrativa versus a pregação bíblica. Uma pregação bonita, divertida, atraente. Pouco importa se é a palavra de Deus ou se o pregador foi fiel ao texto bíblico. O que importa é que foi divertido, foi uma bênção. Bênção. Nós temos os chavões evangélicos versus o comportamento. Só falação. Quanto mais chavões, quanto mais o linguajar de crente, é mais espiritual. Consideramos mais espiritual. Então, realmente não importa o que você é, e sim o que você fala. Você pode falar muito bonito, o crentez, mas você é outra coisa. E nós temos a igreja versus Jesus. Como são, note bem aí, como são dados os testemunhos atualmente. Eu era pobre, doente, desempregado, sofria demais, mas agora vim para a igreja, tudo mudou, hoje tenho 2 carros na garagem, hoje tenho saúde, etc, etc. Jesus Cristo
fez pouca diferença. O que realmente adiantou foi ter ido para a igreja. Igreja. Revelações pessoais versus a Bíblia. Alguns dizem, Deus falou isso, Deus me falou aquilo. E a Bíblia? Deus fala diretamente com as pessoas, então não há necessidade da Bíblia. Se você diz Deus me falou, mas sem ler a Bíblia, veja bem a inversão. Hoje pouca importância se dá àquilo que Deus fala na Bíblia, mas dá muita importância às revelações pessoais. Outra inversão é a prosperidade versus a santidade. O que importa é se dar bem na vida. Não interessa o quanto se é fiel a Deus. Há muita coisa, há muito erro, muita coisa errada por aí. Isso a gente pode ver, notar, está bem claro, mas quantos têm a coragem de se levantar e dizer, ouvi e entendei? Jesus convocou a multidão e disse, escutem e entendam. Olha, Jesus chama. Às vezes nós ficamos pensando e ouvimos até pessoas falar, não, isso aí não é politicamente correto. Mas porque ninguém pode ser o dono da verdade. E além disso, nós temos que evitar o máximo, temos o cuidado máximo para não escandalizarmos as outras pessoas. Vejam bem, Jesus nos advertiu para não escandalizarmos, sim, mas ele deixou bem claro que o verdadeiro escândalo é o que vem de um comportamento impróprio, não por falar a verdade. Ele próprio não teve dúvidas em se levantar e falar. Escutem e entendam. Ele falou sobre a verdadeira situação daquele povo, dos fariseus. Aqui, Mateus, ele relata que os fariseus realmente se escandalizaram com aquelas palavras de Jesus e os seus discípulos ficaram preocupados e foram falar com Jesus. Jesus falou, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto, sim, contamina a pessoa. Aí os discípulos ficaram preocupados e foram falar com Jesus. Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas Jesus respondeu, toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, guiar outro cego, então ambos cairão num buraco. E Pedro então pede para Jesus explicar aquilo que Jesus tinha falado. Os discípulos, certamente eles ficaram assim, aparentemente assustados com a linguagem de Jesus, que o Senhor falou ali para os
fariseus, os escribas, os anciãos ali, porque desde pequenos os judeus eram ensinados, eles viam os fariseus, pensavam nos fariseus como pessoas respeitadas, espirituais. E, entretanto, Jesus deixou bem claro que não podemos ter misericórdia dos erros doutrinários, das falsas doutrinas. Esses falsos ensinos devem ser arrancados. São ensinos humanos e que Deus não ensina em sua palavra. Então devem ser arrancadas porque não foram plantadas pelo Senhor. Jesus censura os fariseus por eles não entenderem o verdadeiro problema do ser humano. Essa foi a terceira falha. E ainda continua sendo. Não entender o verdadeiro problema. Jesus precisou explicar aquilo que ele falara, a parábola que ele disse aos discípulos, para que eles entendessem. Jesus precisou, será isso também uma indicação da dificuldade que temos em entendermos as coisas de Deus? Porque Jesus disse, entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. E os discípulos ficaram ali sem entender qual é o verdadeiro problema do ser humano. Qual é a grande causa da cegueira e de todos os problemas existentes atualmente. Jesus estava mostrando que o verdadeiro problema está no coração humano. Lá em Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9, diz que enganoso é o coração, que o coração é corrupto, nosso coração é enganoso e corrupto, corrompido. E Provérbios também, 28, 26, vai falar sobre o nosso coração que é enganoso. E o motivo pelo qual o mundo é do jeito que é deve ser entendido por causa da depravação do coração humano, da corrupção do coração, do interior humano. Porque do coração, Jesus então vai explicar, vocês ainda não entenderam, preste atenção, não compreendem que tudo que entra pela boca, tudo que nós comemos, vai para o estômago e dali é eliminado, certo? Aqueles fariseus estavam questionando Jesus pelos discípulos comerem sem lavar as mãos. Ou seja, eles seriam contaminados dentro ali do pensamento, da tradição dos anciãos. Os discípulos estavam sendo contaminados, mas Jesus vai mostrar o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Não é o que ela come. Porque é do coração, é do interior que procedem os maus
pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. E são estas coisas que contaminam a pessoa, mas não o comer sem lavar as mãos. Jesus, note aí que ele não está falando do coração de uma pessoa que é assassina ou ladrão, mas do coração de todos os homens, todas as pessoas. O problema é que ficamos assim, tentando tratar as coisas de uma maneira externa, por fora, superficial, e deixamos de lado, deixamos o problema do coração corrupto. Tratamos só o exterior. E era isso que os fariseus faziam. Preocupavam-se muito com o comer sem lavar as mãos, achando que aquilo ia contaminar a pessoa, o ser humano, mas Jesus deixou bem claro que nada que entra no homem o contamina, e sim o que sai dele. E Marcos, ele vai nos falar nesse sentido, que Jesus considerou todos os alimentos puros. Marcos, no capítulo 7, o versículo 19, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos. Olha a profundidade da censura de Jesus. Hoje em dia nós vemos poucas mensagens, pregações sobre o ser nova criatura em Cristo Jesus, o nascer de novo. Pouco se fala sobre a vida do cristão, como carregar a cruz, renunciar, abrir mão da sua própria vida e viver em santidade para Deus. Fala-se muito em vitória, prosperidade, libertação, mas quase nada se fala sobre salvação, como a Bíblia descreve, como a palavra de Deus diz, que temos que deixar. A Bíblia, ela mostra a salvação em termos de deixar de ser escravo do pecado para sermos servos de Deus. O coração, muitas vezes, não está sendo tratado. Aí está a grande falha. Essa foi uma grande acusação de Deus aos sacerdotes lá no Antigo Testamento, em Jeremias, no capítulo 6, o versículo 14, Deus fala que os sacerdotes estavam curando superficialmente a ferida do povo. E nós, muitas vezes a igreja hoje, os líderes, nós estamos fazendo a mesma coisa quando nós deixamos a Escritura de lado e
invertemos os valores e não compreendemos o verdadeiro problema do ser humano, de nada adianta ficarmos inventando distrações, diversões para os ímpios, tentar atrair pessoas com técnicas humanas, passar uma maquiagem no pecado ou nos pecados. Se a igreja evangélica não voltar para a Bíblia, se nós crentes, cristãos, que nos dizemos seguidores de Jesus, não voltarmos para a Bíblia, só vai restar o buraco, o barranco. Então, como nós temos lido a palavra de Deus, temos lido de fato para conhecê-la, praticá-la, o que tem ocupado o primeiro lugar, qual é a prioridade de sua vida? A Bíblia ou as suas próprias tradições?